Bom, agora vamos conhecer um pouco sobre segurança. Os atributos básicos, segundo os padrões internacionais, são os seguintes: confidencialidade, que é a propriedade que limita o acesso à informação tão somente às entidades legítimas, ou seja, aquelas autorizadas pelo proprietário da informação. A número 2 é a integridade, que é a propriedade que garante que a informação manipulada mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo controle de mudanças e garantia do seu ciclo de vida. A propriedade de número 3 é a disponibilidade, que garante que a informação esteja sempre disponível para o uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo proprietário da informação. O nível de segurança é predeterminado em uma política de segurança que é seguida pela organização ou pessoa para garantir que, uma vez estabelecidos os princípios, aquele nível desejado seja cumprido e mantido. Para a montagem dessa política, deve-se levar em conta riscos associados à falta de segurança, benefícios e custos de implementação dos mecanismos. Agora vamos ver quais são os mecanismos de segurança. O suporte para as recomendações de segurança pode ser encontrado em controles físicos, que são barreiras que limitam o contato ou acesso direto à informação ou à infraestrutura que a suporta. Exemplos de mecanismos de segurança que apoiam os controles físicos: portas, trancas, paredes, blindagem, guardas e etc. Outro suporte para as recomendações de segurança são os controles lógicos, que são barreiras que impedem ou limitam o acesso à informação, geralmente eletrônico, e que, de outro modo, ficaria exposta a alteração não autorizada. Existem mecanismos de segurança que apoiam os controles lógicos. Esses são mecanismos de criptografia, assinatura digital, mecanismos de garantia da integridade da informação, usando funções de hashing ou de checagem, consistindo na adição, mecanismos de controle de acesso, que são palavras-chave, sistemas biométricos, firewalls, cartões inteligentes e etc. Mecanismos de certificação, que atesta a validade de um documento. Existe hoje em dia um elevado número de ferramentas e sistemas que pretendem fornecer segurança. Alguns exemplos são os detectores de intrusões, os antivírus, filtros anti-spam, analisadores de código, firewalls e etc. Agora eu vou falar um pouco sobre firewall. O que é firewall? Firewall pode ser definido como uma barreira de proteção que controla o tráfego de dados entre seu computador e a internet, ou entre a rede onde seu computador está instalado e a internet. Seu objetivo é permitir somente a transmissão e a recepção de dados autorizados. Existem firewalls baseados na combinação de hardware e software e firewalls baseados somente em software. Este último é o tipo mais recomendado ao uso doméstico e também é o mais comum. Como o firewall funciona? Há mais de uma forma de funcionamento de um firewall, que varia de acordo com o sistema, aplicação ou do desenvolvedor do programa. No entanto, existem dois tipos básicos de conceito de firewalls: o que é baseado em filtragem de pacotes e o que é baseado em controle de aplicações. Ambos não devem ser comparados para se saber qual o melhor, uma vez que cada um trabalha para um determinado fim, fazendo que a comparação não seja aplicável. Conheça cada tipo a seguir. Filtragem de pacotes. O firewall que trabalha na filtragem de pacotes se restringe às camadas TCP/IP e é utilizado em redes pequenas ou de médio porte. Por meio de um conjunto de regras estabelecidas, esse tipo de firewall determina que endereços IPs podem estabelecer comunicação e transmitir ou receber dados. Alguns sistemas ou serviços podem ser liberados completamente, enquanto outros são bloqueados por padrão por terem riscos elevados. O grande problema desse tipo de firewall é que as regras aplicadas podem ser muito complexas e causar perda de desempenho da rede ou não serem eficazes o suficiente. Quando devidamente configurado, esse tipo de firewall permite que somente computadores conhecidos troquem determinadas informações entre si e tenham acesso a determinados recursos.
Um firewall assim também é capaz de analisar informações sobre a conexão e notar alterações suspeitas, além de ter a capacidade de analisar o conteúdo dos pacotes, o que permite um controle ainda maior do que pode ou não ser acessível. Firewall de aplicação. Algumas aplicações, como SMTP, FTP e HTTP, são instaladas geralmente em computadores servidores e são conhecidos como proxy. Este tipo não permite comunicação direta entre a rede e a internet. Tudo deve passar pelo firewall, que atua como intermediador. O proxy efetua a comunicação entre ambos os lados por meio da avaliação do número da seção TCP dos pacotes. Este tipo de firewall é mais complexo, porém muito mais seguro, pois todas as aplicações precisam de um proxy. Caso não haja, a aplicação simplesmente não funciona. Em casos assim, uma solução é criar um proxy genérico através de uma configuração que informa que determinadas aplicações usarão certas portas. Essa tarefa só é bem realizada por administradores de rede ou profissionais de comunicação bem qualificados. O firewall de aplicação permite um acompanhamento mais preciso do tráfego entre a rede e a internet ou entre duas redes. É possível, inclusive, contar com recursos de log e ferramentas de auditoria. Tais características deixam claro que esse tipo de firewall é voltado a redes de porte médio ou grande e que sua configuração exige certa experiência no assunto. Razões para se utilizar um firewall. Número 1. O firewall pode ser usado para ajudar a impedir que sua rede ou seu computador seja acessado sem autorização. Número 2. O firewall é um grande aliado no combate a vírus e cavalos de Troia, uma vez que é capaz de bloquear portas que eventualmente sejam usadas pelas pragas digitais ou então bloquear acesso a programas não autorizados. E por fim, o número 3. Em redes corporativas, é possível evitar que os usuários acessem serviços ou sistemas indevidos, além de ter o controle sobre as ações realizadas na rede, sendo possível até mesmo descobrir quais usuários as efetuaram. Essas são 3 das principais razões para se utilizar um firewall. Firewalls existentes. Existem inúmeras soluções de firewalls disponíveis. Para usuários domésticos que usam o sistema operacional Windows, um dos mais conhecidos é o Zone Alarm. Existe outro, não menos eficiente, chamado de Webhoot. Em ambos os casos, é possível utilizar configurações pré-definidas que oferecem bons níveis de segurança, não sendo necessário ter muito conhecimento no assunto para uma boa utilização. As versões do Windows a partir do XP vêm com um firewall instalado, que apesar de não ser tão eficiente, é um bom aliado na segurança. Usuários de Linux podem contar com a ferramenta iptables, inclusive para trabalhar na rede. No entanto, este firewall é mais complexo e exige um conhecimento mais amplo. Assim como para o Windows, existem várias opções para o Linux.